dia, bom dia. Vamos chegando para mais uma live do Clube do Livro com o livro Como se tornar sobrenatural de Joe Dispenza. Pessoas comuns realizando o extraordinário. Essa é a proposta do livro, essa é a promessa. Hoje nós vamos conversar sobre os capítulos 10 e 14, que ambos os capítulos são sobre testemunhos, estudos de caso, por isso que eu uni tudo nesta live e listei aqui questões em comum dos casos dessas pessoas, para a gente entender os padrões que existem, os padrões que existem nessas transformações. É aí que está a riqueza para nós, né, para o nosso entendimento. É bom que vocês estão aqui para a gente estudar logo cedo sobre um livro tão especial que é esse livro do Joe Dispenza, né? E na verdade todos os livros dele são bem disruptivos, né? Não é à toa que ele tem e teve muito sucesso. Ele lida com temas polêmicos, lida com temas diferenciados, que com certeza a sociedade precisa estudar mais a fundo. E ele traz essa união da ciência com a espiritualidade. Esse é um trabalho que ele faz, eu acredito que é uma das maiores contribuições que ele traz nos seus livros. Essa espiritualidade bem baseada, né? Não é uma questão de achismo, não é uma questão de superstição, é algo com muita base. Por isso que o trabalho dele é muito interessante nesse sentido, porque ele valida crenças espirituais e tudo mais de uma forma científica. Isso que é importante, né? Na nova era, a ciência e a espiritualidade precisam caminhar juntas para a transformação da humanidade. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, o conteúdo da nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10 e o capítulo 14, onde ele coloca histórias de transformação. Não só histórias de transformação, mas também estudos de caso. Estudos de caso de alunos dele, pacientes dele, que aplicaram os preceitos do livro e obtiveram determinadas transformações, né? Eles acessaram o que o Joe Dispenza chama e acessaram uma característica sobrenatural em algum momento e conseguiram alguma transformação, alguma cura na vida deles, conseguiram resolver alguma questão em suas vidas de uma maneira, utilizando uma forma diferente de obter esse resultado. E aí, o que
que é rico para a gente nesse sentido? É a gente analisar esses casos, né, e entender os padrões. É aí que está o que nós precisamos entender para nós é observar essas pessoas que conseguiram essas transformações aqui que ele coloca e perceber quais são os padrões, aonde que a gente pode replicar o que eles fizeram na nossa vida. Porque senão você só vê ali os casos, olha que legal a história e tudo mais, só que aí você não consegue replicar no seu caminho, na sua realidade, se você não entender o que eles fizeram. Isso que é importante para nós em relação a esses depoimentos. Não basta você só ver as histórias e falar assim, nossa, que maravilha, que legal, e você não perceber quais são os princípios ali por trás. É isso que a programação neurolinguística chama de modelação. Então, o que é importante para nós? É a gente entender os modelos, o padrão que foi utilizado, os comportamentos, porque aí nós podemos replicar isso na nossa vida. Eu gosto muito desse tipo de abordagem, por exemplo, na área de empreendedorismo, eu gosto muito dos livros do Napoleon Hill, porque ele faz justamente isso, ele pega casos de sucesso e modela o que deu certo e passa para nós o que deu certo para que a gente possa replicar no nosso caminho. Então nós precisamos olhar para isso com esse objetivo de modelar. Modelar é assumir como um modelo para você e buscar repetir os comportamentos para ter os resultados similares. E aí eu listei aqui alguns pontos que são comuns entre todas essas pessoas que obtiveram essa transformação nesses 2 capítulos que ele coloca aqui dessas histórias de transformação. Inclusive alguns desses itens o próprio Joe Dispenza mesmo ele destaca, que ele percebe que são pontos em comum entre essas pessoas. Tá? O primeiro ponto que ele coloca é que essas pessoas, elas se definiram por sua visão de futuro, em vez de memórias do passado. Esse é um dos pontos cruciais, ele coloca. E a maioria das pessoas hoje carregam crenças sobre si mesmos, carregam imagens dos seus objetivos futuros ou do que esperam das suas próprias vidas com base no seu passado, porque permitem que o seu passado te defina, entende? Se você permite que o seu passado te defina, os seus objetivos e a sua visão de futuro, ela fica estreita, porque você, com base no seu passado, você cria crenças limitantes a respeito de si mesmo, do que você pode viver, do que você merece viver, do que você consegue viver, do que você pode, entende? Enfim, se o seu passado te define, você fica presa a ele. E um dos pontos que ele fala que essas pessoas tinham em comum é que elas soltaram essas imagens do passado. Elas soltaram essas crenças que o passado trouxe a respeito delas mesmas. E elas começaram a se definir
quem eu sou, do que eu sou capaz, o que eu posso, não mais com base no passado, mas sim com base nessa visão de futuro. Essa visão de futuro alinhada com o seu novo eu, com a sua nova realidade, que segue o princípio da live passada, o novo filme da sua vida. E isso tem conjuntura com o ensinamento da constelação familiar, por exemplo, também, né? Que é uma área que eu estou muito conectado. Isso na constelação se chama olhar para a vida. Olhar para a vida de uma forma mais profunda. Estar disponível para o futuro, disponível para o inesperado, disponível para a atuação do divino na nossa vida. Se a gente fica olhando para trás, presos em imagens do passado, em situações que aconteceram no passado e se baseando nisso para moldar o nosso hoje, ou se baseando nisso para colocar objetivos futuros ou não colocar objetivos futuros também, você não está olhando plenamente para a vida. E até na constelação também, isso é fundamental, mostra o quanto é fundamental mesmo essa questão da visão, né? Até para quem, por exemplo, tem experiência com constelação, você, quando abre ali o campo, você precisa observar para onde a pessoa, o participante está olhando. Olhando é justamente qual é a visão. E se você não está sendo guiada por uma visão de futuro, você estará sendo guiado ao seu passado de novo. A sua visão está presa no seu passado. Entende? Não tem meio termo. Ou você está andando, para analisar nesse sentido, ou você está indo em direção ao novo, ao futuro, ou você está indo em direção ao passado. Qual que é o meio termo? Você está travado, parado no presente? Não existe. Basicamente é assim, né? A questão evolutiva. Ou você está subindo, evolutivamente falando, ou você está descendo, que é ciclos destrutivos, né? E quando a pessoa está indo ladeira abaixo, ou no máximo você está aqui rodando em algum padrão. Você está preso em algum padrão repetitivo, que é o quê? O passado se replicando, entendeu? Essas três possibilidades. Ou você está descendo ladeira abaixo, cada vez mais para baixo, ou você está replicando algum padrão, muitas vezes sem perceber. É aí que é a questão. A pessoa fica com a ilusão de que ela está avançando na vida, mas aí quando você para olhar o quadro maior, o quadro todo, você olha as áreas da vida e está replicando o mesmo padrão, está acontecendo a mesma coisa, passa um ciclo e a pessoa tem a ilusão de que a vida tá acontecendo, está avançando, mas no fundo ela está só girando aqui, ó. Ela não está realmente evoluindo para uma nova direção. E a grande maioria esmagadora das pessoas estão nesse meio aqui. Quem está em padrão de descida destrutivo, cada vez mais é fácil de perceber, né? E quem soltou as amarras, está crescendo, progredindo cada vez mais, também é mais fácil de perceber. Agora, aqui no meio engana, e é onde está a grande maioria das pessoas replicando padrões nas áreas da vida. E para sair disso,
precisa soltar essas amarras, essas questões que prendem a esse passado, seja ele qual for, a essa repetição de padrão, que pode ser com base em algo emocional, ou algo sistêmico, ou algo na alma, aí cada caso é um caso, e ter uma visão de futuro. Se você não tem uma visão de futuro para te nortear, te guiar, você fica como se fosse uma folha jogada no vento. Você vai ser mais facilmente manipulado, vai viver a vida de outras pessoas, você mais facilmente vai ficar reproduzindo padrões passados. Então é fundamental e de extrema importância que você tenha uma plena visão de futuro. Pegar as áreas da vida, saúde, qual a sua visão de futuro, o ideal, um modelo ideal ali na sua área de saúde, qual a sua visão de objetivo, para onde você quer ir na sua área de saúde. Escreve isso, sabe? Como que você deseja os resultados dos seus exames, a condição do seu corpo, quanto você precisa pesar, tudo. Qual a sua visão para a sua área da saúde? Precisa escrever, precisa criar uma imagem com um sentimento positivo associado, entendeu? Senão você fica focada no que você não quer, ou seja, a imagem do negativo e com sentimento negativo ali, com sentimento forte associado. Aí o que acontece? Aí você atrai o que não quer. Você atrai o que não quer. Se você não tem uma visão do positivo que você quer, com sentimentos positivos associados, aí você atrai e cria aquilo que não quer, né? Então, na sua área da saúde, qual é a sua visão? Põe uma visão de médio prazo, uma visão de um pouco mais de longo prazo, tipo daqui 2 anos, como que você deseja que a sua saúde esteja? Daqui 5 anos, como você deseja que a sua saúde esteja? Condição corporal. Crie uma visão de curto, médio e longo prazo, uma visão de 3 meses, de 6 meses, uma visão de 2 anos, uma visão de 5 anos. Como você deseja que esteja a sua saúde? Além da saúde, como que você deseja que esteja a sua área de casal, a sua relação atual, se você está numa relação? E aí você precisa conversar com o cônjuge, o parceiro, sobre essa visão e vocês criarem juntos. Por que muitos casais têm tantos conflitos? Muitos casais vivem dissonância, porque não criam juntos uma visão de futuro, para olharem juntos para essa visão de casal. Por exemplo, eu e a Marina, a gente senta e conversa o tempo todo em relação à nossa vida. Como que a gente quer que a nossa vida fique daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, e vamos juntos trabalhando para que essa visão se manifeste. E se tem algo saindo do adequado, a gente vai corrigindo a rota. Como que a gente quer que a nossa relação esteja no próximo período, daqui a um tempo, configuração de vida? Senão, o que norteia? O que norteia essa relação ou essa vida? Entende? Algo precisa nortear. Para onde estamos indo? Como desejamos estar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? A forma como a gente está conduzindo hoje está levando a gente para essa direção? Se não tiver, corrige já, porque senão vai passar dali 1 ano, 3 anos, 5, aí lá na frente você vai ver que você desviou do caminho, aí até do caminho mais alinhado com o seu coração, aí até você conseguir ajustar, aí vai levar mais tempo ainda, entendeu? Então, qual a sua visão
na área de casal, área amorosa, e já se ajusta para isso se manifestar dali um tempo. Visão, qual a sua visão na área profissional, financeira? O que você almeja para o seu futuro, seus desejos, sonhos profissionais, seus objetivos mais ousados? Com o que você realmente, verdadeiramente sente que gostaria de trabalhar, que traria uma alegria mais profunda no seu coração? Vai atrás disso. Você não pode ficar numa postura passiva. Cria essa visão e qual seria um caminho? Traça um plano, um caminho para que essa visão possa se manifestar. Porque senão aí você não tem uma visão profissional, financeira, aí você entrega o poder da sua vida para algum lugar aí na área do trabalho, você vai ser conduzido por uma direção que às vezes não é o seu coração, e depois você vai ficar vivendo insatisfação e frustração, mas você que entregou o seu carro da vida sem uma direção, sem GPS, entendeu? A visão é tipo um GPS da nossa realidade. E ele fala, e nesses casos aqui que ele coloca, as pessoas criaram uma visão muito forte, alinhada com o seu coração, e fizeram as práticas ali de manifestação, de conexão com esse futuro. Com esse futuro. Aí entra um outro ponto aqui que é sinergia entre esses casos, né? Para quem entrou agora na live, eu estou falando sobre o capítulo 10 e o capítulo 14, que são relatos de transformação e estudos de caso. Aí eu listei o que eles têm em comum para a gente poder modelar. Então, no primeiro ponto, as pessoas se definiram por uma visão de futuro. Eu estou falando da importância de ter uma visão, em vez de memórias do passado, de ficar presos e replicando memórias do passado. E, além disso, essas pessoas se conectaram mais profundamente com essa visão de futuro, por meio do seu coração, e se apaixonaram por esse futuro. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que deseja se tornar terapeuta. Vamos usar aqui o nosso nicho, o nosso ambiente para dar um exemplo nesse sentido. Você já precisa criar uma imagem em sua mente de você atendendo as pessoas, de você contribuindo com a vida das pessoas, de você estudando conteúdos de transformação pessoal, de você aplicando na sua vida, obtendo essas transformações, você sentindo as pessoas, as famílias entrando em contato com você, você colaborando e você sentindo aquela satisfação de fazer isso ao próximo, você sentindo a prosperidade chegando até você por você estar contribuindo com muitas pessoas, você precisa já criar essa visão de futuro, se conectar com ela por meio do seu sentimento. E aí o Joe Dispenza fala que você precisa já se apaixonar por esse futuro, no agora. Então aí você já agradece pelas pessoas que você está contribuindo ali com as terapias, e você se sente, entende? Você já precisa se teletransportar para lá e trazer os sentimentos para o agora e nutrir essa visão de futuro. Por exemplo, no Netflix tem o documentário lá da vida do Schwarzenegger lá. Ele contando a biografia dele, ele fazia exatamente isso. Quando ele foi campeão de fisiculturismo lá, ele já se via no palco, ele já se sentia vencedor, ele já sabia que ia ter a vitória ali no momento certo.
quando ele, antes de se tornar ator, ele já se via tendo sucesso com os filmes, já sentia amor e entusiasmo com esse futuro. Entende? São princípios universais. São princípios universais que muitas pessoas já aplicaram na vida. O trabalho do Joe Dispenza se trata sobre isso. O trabalho do Hélio Couto se trata sobre isso. O livro O Segredo é sobre isso. O documentário Quem Somos Nós é sobre isso. No fundo, estão todo mundo falando da mesma coisa. Da mesma coisa, todos. É você trazer o futuro para o agora, por meio da sua visão e sentimento. E soltar as crenças. É aí outro elemento também, outro elemento aqui que essas pessoas têm em comum. Elas soltaram com confiança isso para uma força maior. Um outro elemento que eu listei aqui. Ao invés de ficarem ali na cabeça delas. Mas será que é possível? Mas será que vai dar certo? E se eu não conseguir? Eu não mereço, eu não sou capaz disso, eu não vou dar conta, isso que. Elas soltaram tudo isso. Essas crenças limitantes, esses questionamentos limitantes, esses sentimentos limitantes, elas ousaram soltar e confiar. Soltar e confiar. Esse é um dos pontos, é um dos ingredientes também para que essa forma dê certo. E fizeram a parte dela. Aí entra aquele... É tipo um paradoxo. Um paradoxo da cocriação, né? Da lei da atração. É você orar, rezar, se conectar com o divino e fazer o seu processo aí de meditação, visualização, confiando, acreditando, entregando, desapegando, como se tudo dependesse apenas do divino. E no plano prático, você age e faz sua parte como se tudo dependesse só de você. É tipo um paradoxo. Esse é o estado da arte. É por isso que é difícil de conseguir esse estado, porque no seu mundo interno, você precisa vibrar dessa forma. No seu mundo interno, no seu sentimento, na sua mente, você precisa vibrar dessa forma. Confiar, ter convicção, desapegar, como se tudo dependesse só do divino. E nas ações práticas, no comportamento no dia a dia, agir como se tudo dependesse só de você. Não é ficar na zona de conforto, em estado passivo de espera. Não é isso, você precisa fazer a sua parte. Porque muitas vezes o divino vai manifestar aquilo que você está vibrando ali para atrair na sua realidade, colocando muitas vezes trabalho para você, colocando oportunidades na sua frente, colocando coisas para você fazer, entendeu? Vamos supor, você está ali vibrando para você conquistar uma casa nova, mudar de casa. Aí você fica ali vibrando naquilo. Sim, você pode muitas vezes se alinhar com o potencial quântico, se você tiver merecimento pessoal, merecimento ancestral, e muitas vezes, sei lá, fluir uma herança, fluir outra de uma forma inesperada. Existe essa possibilidade também. Agora, muitas vezes, essa manifestação, dependendo de qual é o seu destino, dependendo de qual é o seu karma, dependendo de várias variáveis, às vezes ela vai acontecer com o divino, o campo quântico, por exemplo, te trazendo mais trabalho para você fazer o dinheiro e conquistar a sua casa. E tem muitas pessoas que às vezes ficam esperando cair de bandeja, entendeu?
tem que tomar cuidado nesse sentido. Por exemplo, parte de emagrecimento, muitas vezes a gente tem um curso de emagrecimento e às vezes a pessoa pode ficar esperando, olha, eu vou fazer os exercícios meditativos e tal e tudo mais e vai ser assim. Às vezes no seu caso, a inteligência maior, a sua mente subconsciente vai fazer chegar, por exemplo, no seu celular ou no outdoor, seja que for, vai aparecer exatamente o lugar ali que você precisa se matricular para fazer exercício. Essa é a lei da atração te guiando para você conquistar o seu objetivo. Entendeu? Ou, sei lá, propaganda de um nutricionista, enfim, cada caso é um caso. Entendeu? E aí a pessoa precisa estar aberta a fazer a sua parte dentro daquilo que as sincronicidades, que a sua mente subconsciente, que o divino oferecer no caminho dela. Senão não tem merecimento. Merecimento é uma lei também. Merecimento é uma lei divina. Lembra? Semeadura, plantio, semeadura, isso é um ensinamento dos grandes mestres. Precisa ter a semeadura também. E estar aberto para receber também. Paula colocou algo muito importante que é um dos pontos que eu listei aqui também. A maioria dessas pessoas precisaram curar, transformar ali a sua capacidade de recebimento, o seu nível de merecimento. Isso todas as pessoas precisam resolver. Todas, praticamente todas. Mesmo quem está aberto para receber, às vezes não está tanto, é um pouco só. Tem um certo limite que a pessoa considera que ela merece. E isso é delicado, porque se a gente parar para pensar, refletir sobre a consciência divina, que é amor infinito, ilimitado, abundância total, no fundo, o divino já nos deu tudo. Já nos deu tudo e tudo está disponível. A questão é o quanto nós conseguimos se abrir para receber e se sintonizar com essas realidades, com esses potenciais. E também ir transmutando as nossas criações limitantes antigas, que são as crenças, que são os nossos débitos kármicos. Tudo isso precisa ir sendo transmutado e limpo para que a gente consiga se abrir num nível mais profundo para receber o que já nos foi dado. Tudo já nos foi dado e já é ilimitado. A questão é o quanto estamos abertos para receber, sintonizados com essas realidades, livres de crenças limitantes, com a contabilidade kármica mais positivada e em alinhamento com a vontade divina para conosco. Aí também tem uma outra questão, porque para pensar no nosso corpo. No nosso corpo. Tudo tem um propósito e uma função dentro do nosso corpo. Se o órgão do nosso corpo, se as partes do nosso corpo decidirem fazer o que elas querem, né? Vamos supor que elas desenvolvam um ego e elas querem só fazer tudo do jeito que quer e não o que precisa ser feito diante do propósito que ela cumpre no todo. A coisa vai desandar. E no corpo da realidade, do universo, nós somos como se fôssemos um órgão também. Nós temos uma função, um propósito a ser cumprido também.
com uma certa liberdade ainda, né? Com uma grande certa liberdade ainda. Só que tem um cerne ali, que é o nosso destino, o nosso propósito, aquilo que a gente veio cumprir na nossa família, nas nossas relações, na sociedade, por meio do nosso trabalho. Então existe uma vontade divina individual para com a gente. E aí, mesmo assim, dentro dessa vontade divina tem um grande escopo de liberdade ainda que nos é dado para como a gente deseja atravessar isso. Só que se você quer mudar demais, se você quer mudar, fazer uma curva nessa vontade divina para com você, aí você não vai conseguir manifestar isso, porque senão você foge do papel que você precisa cumprir, aonde você se encaixa no quebra-cabeça. Entendem? E a vontade divina está muito alinhado com o nosso coração. Os verdadeiros anseios, a verdade do nosso coração, porque a centelha divina está aqui, né? Só que aí confunde-se muito o que é o meu coração falando com o que é a minha vontade emocional do ego. É aí que gera muita confusão nesse sentido. Às vezes é a vontade emocional do ego que fala, eu quero aqui, eu tenho que fazer isso. Mas não vem do coração, é uma questão emocional ali, um impulso emocional com base ou no ego ou na criança interna da pessoa. Quanto mais alinhado com a vontade divina, maior é a capacidade de manifestação de objetivos e na realidade, porque aquele é o seu caminho de força. Por exemplo, na constelação, na hipnose também, tem exercícios para você identificar o seu caminho de força na vida, que é onde o campo de energia, é onde o divino está te puxando, está te empurrando. Quando você se alinha com isso, tudo ganha uma força muito maior. Por exemplo, no meu caso, antes de ficar firme 100% no instituto, eu testei umas outras áreas de trabalho. Nada fluía plenamente. Por quê? Porque a vontade divina para comigo era trabalhar com a espiritualidade, trabalhar na área das terapias. Depois eu fiz um mapa astrológico e tudo mais e confirmou, né, no desenho ali do meu mapa, a área de trabalho, espiritualidade. Você está conectada com espiritualidade, terapias nesse sentido, entendeu? Não tinha como eu escapar disso. Eu fiquei teimando ainda. Eu fiquei teimando por um tempo, né? Fugindo do meu propósito, destino, autossabotagem. Autossabotagem nesse sentido, né? Até que me alinhei nesse sentido. Depois que eu me alinhei, melhorou muito a área profissional e financeira. E às vezes muito de vocês estão teimando, estão fugindo do seu destino, fugindo do seu propósito, por medo, por insegurança de dar o passo necessário. Tem muitos de vocês que já, por exemplo, já sentem o chamado para atuar na área de terapias já faz tempo. O coração está puxando e vocês ficam na insegurança e autossabotagem protelando isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí o outro lado não vai andar plenamente, porque você está só de corpo presente no seu trabalho, o seu coração está numa outra área, entendeu? É o coração que atrai clientes, é o coração que atrai prosperidade, é o coração que atrai abundância. O seu coração precisa estar conectado com o seu trabalho para que você viva plenamente a abundância e a prosperidade. E
E aí, outra questão sinérgica é justamente isso aqui que ele coloca nessas experiências aqui das pessoas. Todas essas pessoas, elas tiveram uma experiência transcendental, uma experiência de conexão com o divino que foi transcendental para elas. Elas se alinharam com o divino. E aí, um dos pontos foi por causa desse alinhamento com a vontade divina para com elas. Esse é um dos pontos. E um outro ponto que a gente, né, todos nós, eu me incluo nisso também, nós precisamos, todos nós, ter práticas de meditações todos os dias de forma consistente. Ele colocou ali, tanto ele, Joe Dispenza, quanto esses alunos, essas pessoas que obtiveram essas transformações, elas se entregaram a uma rotina de meditação todos os dias de forma consistente. Todos os dias, de forma consistente. Você não pode ficar só na teoria. Não pode. Esses exercícios energéticos e meditativos são maneiras de sintonizar com energias superiores, né? Sintonizar com energias superiores. E para quem não sabe, a gente já disponibilizou diversas meditações. Tem um grupo de meditação do Clube do Livro. Se você não faz parte, avisa no direct que eu adiciono você lá, atualizo ali a lista das meditações e periodicamente eu lanço uma meditação, um exercício lá. Todos os dias nós precisamos ter práticas meditativas. Essas pessoas que conseguiram isso aqui no livro, elas tiveram essa disciplina. Então põe para despertar no celular, dá um jeito e faz todo santo dia. Para sintonizar, para transformar a mente, para mudar o padrão vibratório, que é um outro ponto que eu listei aqui, que é um ponto em comum entre essas pessoas. Todas elas tiveram uma elevação de frequência. Onde essa elevação de energia, essa elevação de frequência, por meio dessa conexão com o divino, por meio de abertura também, ele coloca ali dos centros de energia, o centro de energia pineal, que vai ser um outro capítulo que eu vou explicar para vocês, a meditação de bênção dos chakras, de harmonização, todas elas tiveram uma elevação de frequência, uma abertura dos seus centros de energia. E essa elevação de frequência trouxe uma liberação, uma catarse de conteúdos antigos, que ele coloca ali, trouxeram uma reprogramação cerebral e biológica também, ele fala ali também, e alinharam essas pessoas com diferentes potenciais energéticos no campo quântico. Mudou a lei da atração da pessoa, mudou o magnetismo dela e atraiu, manifestou a solução. Tá? E aí entra um outro ponto que eu listei também, que é importante a gente se alinhar e que você precisa, de uma vez por todas, corrigir isso na sua vida. Todas essas pessoas, elas procuraram a solução ou a evolução em uma intensidade maior do que as suas interações com os problemas. Vou repetir. Todas essas pessoas procuraram a solução ou a evolução, a transformação em intensidade maior do que os problemas que elas estavam vivenciando. Ou seja, não podemos ficar com foco nos problemas, senão você alimenta os problemas.
você cria mais problema. Um exemplo, você está com uma dívida, você não pode ficar com a bendita dívida 24 horas por dia na sua consciência, vibrando nela, conectando com ela, reclamando dela, sabe, carregando ela o tempo todo. Ok, você já olhou para ela, já sabe que ela existe, planeja ali um caminho de solução, você precisa olhar para ganhar dinheiro. Foco em solução, ganhar dinheiro, empreender, prosperar, trabalhar mais, produzir, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Que aí o problema já vai ser resolvido por si só, entendeu? A diferença? Foco na solução. Tá com, por exemplo, isso é uma questão que eu vejo ali os alunos do curso de emagrecimento, eles errando o tempo todo nesse sentido, precisa alinhar isso na mente deles o tempo todo. Tá acima do peso, tá com compulsão, seja o que for, e fica só olhando para isso, só lamentando isso, só reclamando isso o tempo inteiro. Estou gorda, sou gorda, tenho compulsão, não consigo mudar isso. O tempo inteiro vibrando nisso, Tira o foco disso um pouco. Põe o foco nos alimentos saudáveis. Põe o foco em se sentir com saúde. Põe o foco em algum tipo de atividade física. Põe o foco, entendeu? Você não pode ficar rodando no problema, reclamando do problema, sentindo o problema o tempo todo, com a imagem do problema o tempo todo na sua mente. Senão você atrai mais do mesmo. Por isso que é uma máxima da lei da atração, da cocriação, manifestação da realidade. Tira o foco daquilo que você não quer mais. Você já sabe o que você não quer mais. Coloca o foco no que você quer. Fica só com a solução na sua mente. Só com as etapas, o processo ali, as rotinas de solução. Fica só com isso na sua mente e no sentimento. Visualizando já esse futuro, essa visão de futuro. Se apaixona pela solução, se conecta emocionalmente com a solução, ao invés de ficar rodando emocionalmente no problema. Entendeu? Todas as pessoas que a gente olhou aqui, elas tiraram o foco do problema, pararam de reclamar do problema, pararam de lamuriar o problema e se conectaram com a solução. Foco na solução, só na solução. Senão a mente fica viciada na lamúria e fica apoiada na identidade de vítima. E vítimas não vencem. Em nenhum cenário vítima vence. Pode pegar qualquer filme aí que você assistir e observa quem está ali interpretando uma vítima, se ela vence de alguma maneira. Não tem como. Não dá. E aí você foca na solução com aquele estado de espírito que eu falei. Faz a sua parte como se tudo dependesse só de você. Focado na solução. E entrega o problema como se tudo dependesse só do divino, entendeu? O problema você entrega para o divino como se tudo dependesse só dele. E a solução, as rotinas de solução, a fazer a sua parte relacionada a resolver o problema, você faz como se tudo dependesse só de você. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Essas pessoas simplesmente tinham uma intenção focada na solução. E ao mesmo tempo deixaram o resultado a cargo de algo maior. Entende isso que eu estou falando? Elas agiram
como se tudo dependesse delas perante a solução. Por exemplo, no caso delas aqui, fazer a meditação regularmente. No caso delas aqui, da prática, as práticas que o Joe Dispenza passava para elas. E as questões que ele passava também, de parar de nutrir o antigo eu, de ficar voltando no passado e tudo isso, entendeu? E ao mesmo tempo deixaram o resultado a cargo de algo maior. Quando atingiram aquele momento aqui ele diz é uma experiência de conexão mais profunda com o divino. A personalidade delas não estava mais lá, interferindo na experiência. Entende o que eu falei? De não ficar, mas será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu mereço? Não pode ficar rodando nisso, você atrapalha o processo. Algo maior agiu através delas e fez por elas. Essas pessoas se conectaram ao campo unificado, ao divino, e foi a interação com essa inteligência que as moveu de alguma maneira. Entende? Ao sintonizar com o campo quântico, algo moveu na vida delas e elas fizeram a parte delas. Entende o que eu falei sobre a sincronicidade? Você precisa estar atento, atenta. E muitas vezes o que vai fluir para você é resolver alguma questão. Por exemplo, quando a gente faz uma constelação, aí depois da constelação, às vezes acontece algumas coisas. Flui ali às vezes uma conversa difícil, ou a pessoa tem uma catarse no nível físico de liberação, purificação, seja o que for. Isso é a sincronicidade acontecendo depois de uma mudança no campo de energia. E muitas vezes o que vai acontecer, a pessoa pode falar assim, isso foi uma experiência ruim, negativa. Não, você não está enxergando que foi uma purificação. Muitas vezes as purificações energéticas, as purificações do nosso campo, elas vão se dar por um expurgo. Muitas vezes um conflito relacional, porque algo que está oculto precisa ser resolvido, vir à luz, ter comunicação. Muitas vezes é uma dificuldade ali no trabalho para corrigir a sua rota. De uma forma que você não vislumbrava. Por isso que a confiança, por que eu estou falando isso? Porque a confiança no divino e no caminho de manifestação daquilo que a gente deseja, ela precisa ser absoluta. Porque a gente não enxerga como que as coisas precisam acontecer para aquilo que a gente deseja poder chegar até nós. Conseguem entender isso? Guarda esse princípio. Esse é o princípio principal da live para vocês. Entrega o problema ao divino como se tudo dependesse só dele ou dela. E faça a sua parte como se tudo dependesse só de você. E coloca constância diária nesses exercícios, nessas meditações, para mudar a frequência, mudar a energia e se conectar com essa visão de futuro. Visão de futuro, soltando as imagens do passado, os padrões do passado. Esses são os principais elementos aqui que eu listei, que tem sinergia entre essas pessoas nesses capítulos que conseguiram essas transformações. E, junto a isso, lembre-se, curar o senso de desmerecimento. Isso é muito importante. Abrir a sua capacidade de receber. Só por nós sermos filhos, criações, aí
o que você acredita depende das suas crenças. Mas só por sermos filhos do divino, nós já somos merecedores por natureza. É a nossa herança por natureza. Só que para receber nós precisamos limpar essas crenças, esses sentimentos, esses padrões, fazer a nossa parte nesse sentido. Tudo bem? Vocês ficaram com alguma dúvida diante dessas explicações para a gente ir finalizando a nossa live de hoje? Então, hoje nós conversamos sobre o capítulo 10 e o capítulo 14, onde eu listei os pontos em comum, os padrões em comum dessas pessoas que conseguiram esses processos de transformação por meio dessas práticas e ensinamentos do Joe Dispenza. Um grande abraço e nos vemos amanhã na live mais um livro do Joe Dispenza. Valeu, bom dia a vocês, fiquem com Deus e tudo de bom.